Senhoras e senhores, mais uma vez estamos juntos, nosso TV Pensar Direito, para esclarecer, levar informação precisa para o senhor e a senhora, não deixar essa informação jurídica que muitas vezes não chega de forma correta ao senhor e à senhora. E aqui nós queremos essa correção, essa informação verdadeira, fidedigna, justa, não é? Sem mistificação. Bom, o assunto que nos traz hoje é as saídas temporárias de presos, não é? Os regimes semiabertos e os regimes fechados e abertos. Bom, o nosso ordenamento jurídico diz o seguinte: quem viola uma norma criminal, se agrava a violação da norma, é agravada quando o cidadão viola uma norma criminal. Nesse momento, quando o cidadão viola aquela norma criminal, que ela é mais grave do que a norma civil, porque a norma civil, quando você viola, você tem que reparar. A norma criminal não, a norma criminal você pode perder sua liberdade. Eu estou falando agora, nós vamos falar de presos condenados. Condenados é aquele preso que já, aquele cidadão, réu acusado, que já passou o primeiro grau, jurisdição, um juiz, segundo grau, um tribunal com colegiado, terceiro grau, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, questões constitucionais. Então, esses graus todos, que muita gente fala em 3, eu entendo que é 4 graus, são 4 graus, 4 são os graus de jurisdição do ordenamento jurídico básico no Brasil, o último, um ordenamento inteiramente constitucional. Bom, resultado da história, 4 graus. Eu estou falando daquele condenado que já transitou, já acabou, ele já foi julgado, ele é condenado por aquele crime pela justiça. Ele passa a cumprir a pena. Aquele que não foi condenado ainda, eu não estou aqui, nesse momento, não é este o debate. Aquele que não foi condenado tem direito à plenitude de defesa, exaurimento de toda a sua defesa para que ele possa provar a sua inocência. Mas aquele que já foi condenado, preso, condenado, aí sim, ele passa a ter o regime fechado, semiaberto e aberto. Bom, é lógico que o regime semiaberto e aberto é um regime feito para aqueles... Eu defendo, inclusive, sem medo de errar, sem medo de me criticarem, que o pequeno traficante, aquele que faz um pequeno tráfico, mas não matou, não roubou, né? Ele pode realmente, ele tem a dúvida nenhuma que ele merece ter uma progressão de regime para o regime semiaberto e aberto. Eu acho que nós devemos restringir o regime semiaberto e o regime aberto para aqueles presos condenados, transitados em julgado, aquele que não cabe mais recurso, aquele que seja um pedófilo, maníaco sexual, quanto mais que já tenha 2, 3 crimes nas costas, né? É incidente, quanto mais perigoso, né? E esse sim, nós devemos restringir a progressão de regime e mantê-los presos longe da sociedade, seja na cadeia pública, seja no hospital psiquiátrico. Porque agora, por exemplo, nós temos um caso, um maníaco lá de Belo Horizonte, né, de Brasília, Nova Gama, lá em Sobradinho, ele matou mais de 8 crianças, adolescentes, mulheres. Ele só tinha vontade de estuprar e matar. Só que ele já tinha um currículo, ele foi condenado a 40 anos de cadeia. E mesmo assim recebe a progressão de regime, mesmo assim recebe a saída temporária, mesmo assim é colocado no regime aberto. Não é esta a imposição que a lei fala. Até eu tive uma discussão com o secretário de Justiça da Bahia, na época, então, o deputado Nelson Pellegrino, e que ele discordava e foi para a mídia falar coisas que a jurisprudência tem entendido, que não cabe mais, mas não é esse o entendimento doutrinário, não é esse o entendimento pró-sociedade. Foi o artigo 112, né, que diz que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Essa foi a mudança da lei, inclusive essa lei foi mudada, né, pela lei 10.792, 1º de dezembro de 2003. Foi o governo Lula, na base do governo Lula, copiou do Alckmin, que foi o Alckmin quem fez essa mudança, o Geraldo Alckmin, que é candidato lá em São Paulo agora, para poder o quê? Para poder não ter exame criminológico, esvaziar de forma mais rápida as cadeias, evitando custos para o governo. E a base do governo Lula, logo no início do governo, a base, inclusive, o próprio deputado Nelson Pellegrino, também, que era líder do governo, né? Acredito que deve ter votado, não sei, cabe ele responder, deve ter votado nesta lei que desmantelou o sistema penitenciário. Desmantelou, pelo menos nesse ponto do artigo 112, que não quer ou quer tumultuar o exame criminológico. Mas o exame criminológico é um exame que vai avaliar
a periculosidade daquele preso. E o professor Guilherme de Souza Mussi nos diz cabalmente: não caiu, não foi extinto. Se o preso é perigoso, é reincidente, é contumaz, crimes sexuais, crimes hediondos, é obrigatório o exame criminológico, sob pena do Estado estar sendo omisso e irresponsável. Assim nos diz a interpretação do artigo 1º da Lei de Execução Penal. É o artigo 1º da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar, proporcionando assim condições para harmônica integração social do condenado e do internado. Então o que que fala? O preso, o sistema carcerário penitenciário deve propiciar que ele volte ao convívio social. Mas veja só, de forma harmônica, porque se ele volta, como foi o maníaco de Brasília, para matar 8 mulheres, nós todos temos filhos, filhas, esposas, netos, né? Matar 8 mulheres, ele representa perigo ao convívio social. Como ele representa perigo ao convívio social, ele não deveria, em hipótese alguma, voltar ao convívio social. O Estado deveria encarcerá-lo, ou numa cadeia pública de segurança máxima, regime fechado, ou no hospital psiquiátrico, porque a própria lei diz que o Estado tem essa precípua função, tentar botar de novo o cidadão no convívio social, mas tentar de forma harmônica. Se vier a desarmonizar a sociedade, causando perigo à sociedade, como foi esse maníaco de Brasília, não é para colocar na rua, não é para colocar no convívio social, porque o cidadão de bem, pelo artigo 5º e pelo artigo 6º da Constituição Federal, tem um direito absoluto. O direito do cidadão de bem é direito absoluto à segurança pública sua e de sua família. Cidadão que nunca roubou, nunca matou, nunca estuprou, nunca cometeu crime hediondo. Lógico que nós temos que ressocializar. Lógico que a pena não tem só um objetivo de punir, um objetivo retributivo, ou seja, punitivo. O mal se paga com o mal. Também tem um objetivo retributivo, punitivo. O mal se paga com o mal. Ficar preso é um mal. É o mal máximo que se pode dar ao cidadão em convívio social. Mas também não se pode admitir a volta à ressocialização, a lá diabo, desculpa a expressão, a lá vão ter, ou de qualquer maneira, como foi o caso de Brasília. Brasília reintegrou um cidadão à sociedade que não tinha condições de conviver em sociedade. E ele voltou e fez 8 vítimas, como foi de Lusiânia. Reintegrou um cidadão que não tinha condições de conviver em sociedade. E ele voltou e fez 7 vítimas. Nós não podemos admitir isso. Nós não podemos querer isso para nossos filhos, nossos netos, nossas esposas. Não podemos para nossos irmãos na sociedade. Cidadãos honestos, direitos dos trabalhadores. Nós queremos reintegrar o preso. O equilíbrio está aí. Reintegrá-lo de forma harmônica para o convívio da sociedade. É o espírito da lei, Montesquieu já dizia, no artigo 1º da Lei de Execução Penal. Agora, querer distorcer isso, não é possível que esses políticos queiram fazer isso com nós, com nossa sociedade, com todos nós. Não. Colocar na rua, sim, aquele que cometeu um pequeno furto, aquele que cometeu um pequeno delito, aquele que não tem realmente perigo para a sociedade. O demais tem que ficar encarcerado, até que tenha condições de voltar ao convívio social. Não tem jeito. O direito do preso não é absoluto, é relativo. Mas o nosso de segurança pública é absoluto. Muito obrigado. E vamos nos encontrar sempre na TV Pensar Direito. Muito obrigado.